paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós estaremos juntos para a última lição desse segundo trimestre de 2021, onde estamos trabalhando sobre dons ministeriais e dons espirituais. E hoje, quase que falando de uma certa forma de um resumo, nós trataremos da multiforme sabedoria de Deus. O texto áureo em Efésios 3:10 diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática diz que a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Sim, nós temos a leitura bíblica em classe que envolve esse mesmo texto de Efésios, capítulo de número 3, bem como também o texto de 1 Pedro 4, de 7 a 10. Acompanhe comigo, tem a Bíblia Sagrada junto de ti, o texto vai aparecer na tela, mas é importante você ter sempre a tua regra de fé e prática, que é a palavra do Senhor, pertinho de você, para você poder consultar, para que assim aquilo que nós estamos falando, tratando junto com vocês, possa te acrescentar, te ajudar, te edificar, para você preparar sua aula enquanto professor, até mesmo chegar mais bem preparado para assim contribuir junto ao seu professor na sua classe de escola bíblica lá na sua igreja local. E se o que nós temos feito aqui na escola bíblica da Alfa e Ômega, a escola bíblica online da Alfa e Ômega, tem te ajudado, deixa aí o seu curtir, o seu gostei, deixa um glória a Deus, um aleluia lá nos comentários, comenta alguma coisa, uma crítica, até mesmo um questionamento, uma pergunta para a gente poder estar trabalhando mais aí para frente, tudo bem? Então vamos lá, leitura bíblica em classe, Efésios capítulo de número 3. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, coisa extraordinária, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiais em oração. Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui nós temos coisas que são interessantes. Paulo se considerava o menor, aqueles que vão usar de dons espirituais e que estão assim exercitando, colocando em prática os dons ministeriais que recebeu do Senhor, precisa entender que a humildade é a base, que diminuindo o Senhor cresce e na verdade é tudo dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Foi dada uma graça, foi dado um favor, para que ele assim pregasse entre os povos não alcançados, né? Para que as boas novas falassem assim nas boas novas de salvação, as riquezas que em Cristo eram incompreensíveis. Por que eram incompreensíveis? Porque eram mistérios e agora estavam revelados, né? E a demonstrar qual era a dispensação desse ministério, né? Que agora estava no tempo específico de se cumprir e era a oportunidade dada a todos os homens, a salvação em Jesus. O homem novamente se religando a Deus após a queda através do sacrifício de Jesus desde os séculos, onde esteve oculto em Deus e que tudo criou. Para que agora pela igreja, na multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido dos principados e potestades. O texto já diz, até os anjos, até mesmo os demônios, sim, anjos caídos, vão saber da multiforme sabedoria de Deus, que tinha um projeto de salvação extraordinário para os homens e que agora vai se manifestar por intermédio da igreja do Senhor, a noiva amada. Pedro ainda diz que é necessário que nós que estamos trabalhando na obra do Senhor sejamos sóbrios, né? Por quê? Porque o fim de todas as coisas está muito próximo. Sim, Ezequiel 7 diz, o fim vem o fim sobre todas as coisas. Jesus está voltando. Essa é uma realidade que dia após dia fica cada vez mais claro. Nós temos então que vigiar e sermos sóbrios, sim, mas tendo também ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobre os pecados. Foi assim que foi coberto os nossos pecados, não só cobertos, mas apagados por intermédio do amor de Deus expresso em Cristo Jesus. Precisamos ser hospitaleiros e
temos que parar de reclamar, de murmurar, mas antes agradecer por tudo que Deus tem feito. Sim, concedendo o Senhor a graça para que administremos. Sim, nós somos apenas gestores daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que assim a igreja do Senhor seja edificada. Passando brevemente sobre uma rápida análise acerca do texto da leitura bíblica, nós entramos na questão da introdução, que fala dentro dessa última aula sobre a revelação de Deus concedendo dons aos homens por seu Santo Espírito, para que assim, Cristo, através da igreja, fosse conhecido entre todos os povos e a multiforme sabedoria de Deus também fosse conhecida entre todos os povos. Então nós estudamos o que nesse trimestre? Dons ministeriais e dons espirituais. Vamos recapitular um texto comum de 1 Coríntios 12, comum eu digo porque foi muito trabalhado, bem como Efésios 4, 7, nós vamos ver um pouco sobre dons espirituais, um pouco sobre dons ministeriais. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e nós trabalhamos isso, confere as aulas passadas lá, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de maravilhas, a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, a outro é dada a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer, conforme o que ele acha que é útil para a edificação do povo de Deus na terra. Esse texto está falando especificamente, sobre dons espirituais. E tem o texto de Efésios 4, 11 em específico, mas nós vamos ler do 7, que fala sobre dons ministeriais. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso se diz, subindo ao alto, aqui Paulo citando o Salmo, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, se ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido para as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, os ensinadores, bem como os apóstolos aqui são os missionários, testificando também de Deus com eles, por sinais, milagres e muitas maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. O texto de Hebreus, capítulo de número 2, vai nos dizer sim, que os sinais seguirão os que creem, disse Jesus em Marcos 16. Mas em Lucas o Senhor falou ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. Esse poder que se manifestou à igreja, cumprindo a profecia de Joel 2 em Atos capítulo de número 2. E todos foram cheios, sim, receberam e falaram línguas como que de fogo e depois línguas estranhas repartidas. Foi um grande poder de Deus derramado sobre a igreja, capacitando-a para fazer uma grande obra na terra, por cujo motivo me lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. É o que Paulo está exortando Timóteo a prestar atenção. Então hoje a igreja do Senhor, que vive em meio a um grande esfriamento, onde as pessoas estão frustradas com o sistema religioso, onde muitas pessoas estão decepcionadas por não conseguir, por milhares de impedimentos que assim tentam as atrapalhar, assim como Timóteo teve suas dificuldades, Paulo exortava a ele a cumprir o dom que foi dado a ele. O Senhor também sempre e hoje nos exorta também a cumprir o chamado, sim, a despertar o dom de Deus que nos foi dado e que nós recebemos muitas das vezes sendo consagrados, com imposição de mãos, para assim cumprir o nosso chamado. Atenta, pois, para cumprir o ministério. Nós temos que estar atentos, João 1,14 vai dizer que a todos quanto recebeu, deu poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. E o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Sim, o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus e nós manifestamos a graça, o amor, a glória, a causa na casa do Pai, assim falando da sua bondade, né? A sua bondade que quer atrair novamente os seus filhos. Sim, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Nós precisamos entender isso que 1 João, o apóstolo, o discípulo do amor, escreveu. Ainda João, na primeira carta, ele vai dizer que ele primeiro nos amou e que nós também devemos amar os nossos irmãos e, se necessário for, dar a vida por eles, nos lembrando assim de uma obra evangelística, de uma obra missionária que precisa ser feita pela igreja e que só será feita se for feita com amor. E assim, amando primeiramente ao Senhor, Ele nos ajudará a entender como que Deus manifesta o amor dele para com as almas e assim nos lançando em prol do favor do Senhor, em prol da vontade do Senhor, em prol da obra do Senhor. A Bíblia diz que nós, indo e fazendo a vontade do Senhor, os sinais seguirão aqueles que creem e o nome de Cristo será glorificado. Então nós estamos estudando e entendendo que Deus, Ele dá o amor, Ele dá a filiação divina, de modo que agora nós somos filhos de Deus, sim, e que Ele nos reconcilia com Deus novamente por intermédio do sangue de Jesus que foi derramado. Todo ser humano pode ter a esperança de novamente religar-se a Deus e ter a salvação, a vida eterna com Deus. Essa salvação só acontece por intermédio da confissão do Senhor Jesus como único, suficiente Salvador, entregando a vida para Deus, entregando a vida para Cristo, reconhecendo o sacrifício que Ele fez para nos salvar. Logo, assim, nós cremos e podemos contemplar que o Senhor faz novas todas as coisas, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Olha lá, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, nos convidando, nos fazendo participante de uma grande obra que Ele estava realizando, colocando em nós a palavra da reconciliação, nós, a igreja do Senhor, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Alô, ouvinte, às vezes você não é servo de Deus ainda não entregou sua vida para Jesus. Talvez essa aula chegou até ti ou você caiu de paraquedas aqui. Eu quero te convidar a se reconciliar com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Sim, Jesus feito o homem, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus feito homem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Louvado seja Deus que faz nova todas as coisas por intermédio de uma nova vida em Cristo Jesus. Assim, nós entendemos também que não estamos distantes como os deuses pagãos estavam dos seus chamados súditos, servos, né? Nós não somos mais forasteiros e foragidos, não. Efésios 2,19 vai dizer que nós somos concidadãos dos santos, participantes da família de Deus, né? Nós não somos mais forasteiros. E agora, pela multiforme sabedoria de Deus, são conhecidos dos principados e potestades. O texto de Efésios 3,10, né? Por intermédio da igreja, todo esse mistério que é revelado em Cristo Jesus. E o que é multiforme? Multiforme é a palavra poikilos, né? Poikilos está relacionado a várias cores, multicor, de muitos tipos, né? Existem muitos dons, existem muitos ministérios, existem muitas atuações de pessoas dentro da casa, dentro da obra do Senhor. Todos nós, na verdade, existem muitos membros de um corpo. E assim, o próprio Paulo vai dizer que nós não devemos achar um membro mais importante do que o outro. E até aquele que é reputado de menos honra, ele precisa ser mais exaltado, né? Você já parou para pensar? Você não pode o olho dizer para a mão, não preciso de ti, ou o pé dizer para o cérebro, não preciso de ti, ou a boca falar para
para o nariz eu não preciso de ti, não. Todos são importantes no equilíbrio para causar assim a perfeição do corpo, a qual Cristo é a cabeça. Sim, nós precisamos entender que somos de muitos tipos. Eu lembro aqui quando fala de poiquilos de várias cores e de vários tipos, que as muitas cores, elas no arco, o arco de Deus, que mostrava a aliança que ele fez com Noé, as cores que apareciam quando mesmo depois de um tempo de chuva, a luz passava por aquelas gotículas. Ei, depois de uma dificuldade, lembra que Deus fez uma aliança com você. É Ele que tem derramado a chuva de graça sobre o terreno infértil, sobre o deserto da nossa vida. E assim, Ele tem preparado tudo para que a preciosa semente venha frutificar. Nós venhamos a dar fruto de arrependimento, fruto de justiça, fruto para a glória do nome dele. E assim, quando tinha as gotículas e a luz batia, formava cores maravilhosas. Deixa a luz do céu descer, deixa a luz do Senhor resplandecer sobre você, para que as pessoas olhando para a tua vida possam, entendendo que cada um com a sua cor, entendendo que você, enquanto parte, membro do corpo de Cristo, está aqui para refletir a glória do Senhor. É por isso que nós adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico de número 2, nós vamos ver que a questão daquele que se predispõe a fazer a obra do Senhor, ele precisa ser um bom despenseiro, e esse bom despenseiro em tudo deve se achar fiel, irrepreensível, Ali vai falar também Timóteo acerca daquele que o obreiro, o bispo, o presbítero, o ancião, aquele que era o líder, tinha que ser irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. É necessário nós mergulharmos na palavra, não só para ensinar, mas para conhecer, para amar mais, para entender e assim obedecer e nos entregarmos mais ao propósito do Senhor. E quando abrimos a nossa boca para compartilhar, para pregar, para ensinar, na verdade nós vamos assim falar daquilo que o coração está cheio, porque a boca fala o que o coração está cheio, que se enche o meu e o seu coração da palavra do Senhor, essa palavra que cura, liberta, transforma, restaura, renova, fortalece, dá uma apertadinha e às vezes exorta, sim, muitas vezes na verdade, mas nos coloca no prumo e no centro da vontade do Senhor, aonde as bênçãos do Senhor nos alcançam, aonde somos convidados a morrer, mas que aonde Ele nos concede a vida e novidade de vida, vida em abundância que há nele. Sim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Sim, quer falar? Fala da glória de Deus. Quer administrar? Que você venha cuidar e administrar segundo o poder de Deus, a capacidade que Deus te dá. Nós temos que ser como dispenseiros, aqueles que têm acesso à dispensa, abre a dispensa, tem o alimento certo, na hora certa, para a pessoa certa. Eu não me canso de falar sobre isso. Nós precisamos entender que nem todo mundo vai comer comida de hospital, mas tem horas que é necessário, mas tem gente que vai precisar de uma feijoada. Opa, tem gente que vai comer um mocotó pesadão, cheio de tutano, vai dar sustância, mas tem gente que vai ter que comer só uma saladinha, outros vão ficar só no azeite, levinho, outros numa castanha. Olha, castanhas antigamente eram usadas para tirar veneno de serpente. Isso é extraordinário. Tem gente que vai ficar só com a cereja do bolo e vai ser suficiente para entender por intermédio da palavra aquilo que o Senhor já estava falando com ele. Mas tem gente que vai ter que comer comida de soldado. Eu sempre lembro, já cheguei a falar sobre isso. O povo aqui do Espírito Santo, muitas das vezes quando ia treinar, eram lançados numa área, uma reserva com uma galinha solta. Eles tinham que caçar a galinha, matar a galinha e comer a galinha crua. Tem horas, meu amigo, que a comida vai ser indigesta, mas você tem que mandar para dentro, porque o importa é estar alimentado e nutrido. Nós, enquanto dispenseiros, não somente precisamos entender isso para nós, mas saber o que a pessoa que está ali vindo se alimentar e que o Senhor está nos usando para alimentar
precisa para aquele momento, e isso é muito interessante. Coisa maravilhosa, iguaria em todos os tempos, no passado e no presente, continua sendo a carne de cordeiro, refinada, requintada nos restaurantes mais chiques e nobres ao redor do mundo. A carne do cordeiro, ela é muito apreciada, mas ela precisa ser bem trabalhada, sim, senão ela fica pesada e indigesta. Mas ainda assim, a carne de um cordeiro, ela é muito apreciada. Lembra que teve um cordeiro que foi entregue e morto para que assim nós pudéssemos nos alimentar e ter vida eterna. O nosso Senhor Jesus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, a qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Jesus é a esperança da glória em nós. Nós que não somos judeus, nós que éramos gentios, a qual ele em Isaías falou que não se satisfez em ser luz somente para os seus, mas fez ser luz para os gentios. Nós alcançamos por misericórdia e graça a salvação em Cristo Jesus, a esperança da glória. Sim, e agora nós precisamos entender, nós que como dispenseiros, como aqueles que falam desse mistério que é Cristo, a esperança da glória revelada, aqueles que têm que ser irrepreensíveis, que têm que ser sóbrios, não vos embriagando com vinho, aonde há contenda, mas ser cheio do Espírito, conforme Paulo falou em Efésios 5:8, nós, sobretudo, temos que ter um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, e nós temos que ser, além de tudo, hospitaleiros, né? Saber receber bem as pessoas nas nossas vidas, não somente nos fecharmos para o nosso egoísmo, para as nossas questões, para as nossas demandas, para as nossas dificuldades, mas entender que talvez tenha alguém que está passando por uma situação mais difícil que a nossa e que talvez vai precisar do nosso ombro amigo, que talvez vai precisar de um auxílio espiritual, um auxílio emocional, um auxílio financeiro. A nossa casa tem que estar aberta para receber os nossos irmãos. É claro que existem pessoas que são exploradoras, mas Deus vai te dar discernimento, mas não é isso. Você tem que estar disponível, você tem que estar solícito a contribuir e ajudar e a minimizar os problemas do seu irmão. Isso também é uma forma de amar. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida por nós. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ainda voltando lá em 1 Pedro 4, 8, 9, depois de falar 1 João 3,16, nós temos que, além de ser hospitaleiros, nós temos que fazer tudo isso sem murmurações. A geração de hoje está perdendo grandes oportunidades de agradecer e de aprender com as muitas dificuldades, porque está parando para reclamar, está parando para murmurar. Eu lembro o povo lá no livro de Levítico, aonde muitas das vezes, bem como no livro de Números, mostra o povo reclamando, murmurando e Deus emitindo juízos. Ei, cuidado! O Senhor não se agrada de pessoas que murmuram, que reclamam e que assim dizem no seu pensamento e assim na sua intolerância diante das circunstâncias, dos fatos, das pessoas que criam outras dificuldades para com elas. Sim, o Senhor não tolera e não aguenta essas pessoas que vivem reclamando ao invés de agradecer. Reclamam da liderança, reclamam da comida, reclamam de caminhar no deserto, reclama do maná, reclamaram de tudo o povo de Israel. O problema é que nós, infelizmente, pegamos essa muita mania, falaram pra gente que Deus só vai nos abençoar e esquecemos que na verdade na cruz do Calvário, o mistério revelado, Cristo já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais e agora nós estamos até na verdade muito melhor que merecemos. Nós precisamos agradecer mais e murmurar menos. Sim, conhecendo o amor, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis, e nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Será que quando as pessoas olham para você, elas conseguem discernir se você é apenas um religioso, como eram os fariseus, se você é de fato um discípulo, está
com as marcas do seu mestre, as marcas do mestre que foi chamado o mestre do amor, aquele que nos amou e se entregou para salvar as nossas almas. Será que as pessoas conseguem olhar para você e ver que elas podem sentir o amor de Deus e assim também ser inspirada a amarem outras pessoas por seu estilo de vida? Porque cristianismo também está relacionado ao estilo de vida. Tem gente que acha que pode ser cristão e viver do jeito que quer. Não, nós temos que viver conforme Cristo viveu, e a essência da vida de Cristo na terra, a essência daquilo que Cristo veio fazer aqui enquanto homem, foi manifestar o amor de Deus, e ele amou de uma forma tão sublime e tão grandiosa que ele chegou a se entregar por mim e por você. E nós precisamos ser imitadores de Cristo, sim, como Paulo foi. Olha que coisa interessante. Não vos esqueçais da hospitalidade, nós já falamos. Nós devemos lembrar dos presos, como se estivesseis presos, e também dos maltratados. Outras traduções vai trazer dos enfermos, como sendo também membros do mesmo corpo, né? Nós precisamos entender que há órfãos, há viúvas, há presos, há enfermos, há pessoas em lugares onde não há igreja perseguida na Coreia do Norte, na China, nas regiões dos povos árabes, igreja perseguida em toda a janela 10x40 no norte da África, na Nigéria, igreja perseguida na Colômbia, no México. Existe uma igreja perseguida ao redor do mundo. Existe uma perseguição que é oculta, subliminar, uma perseguição moral que está no meio dos parlamentos, criando e abrindo oportunidades para que a imoralidade destrua as famílias e destrua os valores cristãos que estão tão bem inseridos na sociedade, mas que já se perderam não somente na sociedade, bem como também na vida de muitos cristãos, o que é muito triste. Mas nós temos que entender sim, que nós fomos convidados a nos manifestar também entre os povos não alcançados, fazendo missões, fazendo evangelismo e dando bom testemunho, ou seja, testificando com evidências, sim, a ponto de morrer por uma causa. É o significado de mártir, testificando com evidências históricas, testificando com evidências de quem viu, de quem viveu, de quem pode contar uma história verídica de que Jesus transformou sua vida, mudou seu caráter e está atuando com poder. Sim, a igreja também foi chamada para testemunhar com poder. É tempo de clamarmos, de orarmos, jejuarmos, mergulharmos, diminuirmos para que ele cresça e o poder de Deus volte a se manifestar no meio da igreja do Senhor, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. No céu, os demônios precisam voltar a entender que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não, a igreja vai continuar avançando. A igreja vem como aquela que brilha mais que a luz do sol, dissipando trevas, destruindo o mal. A tua face é um resplendor de glória e o céu derrama glória quando a igreja vem. Ei, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Tópico de número 3 vai falar e nos lembrar que não é só dons espirituais, não são só dons ministeriais, mas que há uma necessidade de nós vivermos no fruto do Espírito e sermos cheios do Espírito. A geração que vivemos é de um povo religioso, não diferente de Atos 17, quando Paulo chega em Atenas e chega a falar para aquele povo: vocês são muito supersticiosos, até em outras traduções, muito místicos. Infelizmente, as pessoas acabaram por se tornar místicos, apenas supersticiosos. E em nome do cristianismo ou de tantas outras religiões, elas têm se perdido no sistema e se misturado com esse mundo. O povo tem esfriado. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, falou o nosso Senhor Jesus em Mateus. Mas agora, Apocalipse é uma condenação mais pesada para uma igreja, a igreja de Laodiceia, aquela igreja que dizia bem assim: rico sou, estou enriquecido, de nada eu tenho falta, e não sabes que é desgraçado, miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças de verdades, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas e repreenda
Sim, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Apocalipse 3,15 vai lembrar, tu não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente, mas como é morno, vomitar-te-ei. Nós vivemos uma igreja que tem muitas coisas, muitos bens, muitos artefatos tecnológicos. As pessoas se vestem de roupas caras, mas se vestem cada vez com menos roupa, mostrando seus corpos. Elas têm acesso a muita informação, mas não conseguem ter discernimento e nem a revelação. Os olhos espirituais estão muitas das vezes cegos, porque são guiados muitas das vezes por guias cegos. Esse povo diz que é rico, mas na verdade é pobre, é cego e é nu. Por quê? Porque se tornou morno. O amor de muitos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E assim, nós temos que tomar cuidado para não ser parte dessa igreja como Laodiceia, que há de ser vomitada pelo Senhor. Não, sim, nós temos que ser fervorosos e fiéis ao que nos constituiu, como também Moisés em toda a sua casa. Então devemos procurar com zelo todos os dons, mas também lembrando que Paulo falou de um caminho que era mais excelente, o caminho que, como 1 Coríntios 12, na continuação, falaria do caminho do amor, que é o texto de 1 Coríntios 13, que diz coisas extraordinárias sobre o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, entre tantas outras coisas, que o amor ali está registrando, um amor que não se porta com indecência, que não busca somente os seus próprios interesses, mas que fecha com a verdade. Dá uma olhada lá depois no texto de 1 Coríntios, capítulo de número 3, é muito importante. Portanto, sim, o fruto do Espírito é amor. Sim, amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Paulo está escrevendo a Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, falando sobre essa necessidade que a igreja tem de assim manifestar o fruto do Espírito. Aceitou Jesus, recebeu o selo, o penhor da salvação, o Espírito Santo, ele te concede o fruto. Você precisa da ajuda dele para assim desfrutar e utilizar desse fruto, dando bom testemunho perante a sociedade, manifestando a paz para essa geração que está entristecida, angustiada e aflita. Sim, manifestando alegria para que as pessoas que estão totalmente perdidas e desestimuladas, frustradas, manifestando amor no meio de tanto ódio, manifestando benignidade, palavras que levantam os outros, e bondade com atos de ação, sendo temperantes e equilibrados com domínio próprio, enquanto as pessoas estão tão desequilibradas e cometem tantas atrocidades. Nós temos que manifestar o fruto do Espírito, sim, e principalmente manifestar o amor que, como nós falamos lá, é sofredor, benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Que nada, de maneira nenhuma, o povo de Coríntios ouviu de Paulo: nenhum dom te falta. Espero que a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo venha de fato se concretizar na vida de vocês. Nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto tinha dons, mas não conhecia sobre o amor. Estava perdida na prostituição e tinha muita divisão. Existem milhares de problemas em todas as igrejas, mas nós devemos sempre, além de manifestar os dons espirituais, exercitar e pôr em prática o dom ministerial que o Senhor nos concedeu, para que assim a igreja seja edificada, para que a igreja seja orientada. E também nós devemos manifestar a hospitalidade, o amor e todo o fruto do Espírito, que é um sinal de que nós estamos de fato caminhando com Cristo, manifestando o poder de Deus na face da terra. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, e a partir dos dons de Deus
necessários ao crescimento espiritual do crente, sejam quais forem os dons. Aqueles que os possuem devem usá-los com humildade, fidelidade, não buscando seus interesses próprios, mas, sobretudo, o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Jesus Cristo. Nós temos que buscar os dons, mas manifestar o amor. Nós temos que ser humildes, manifestando sempre o amor. Nós temos que exercitar o ministério, sempre dando provas do nosso amor, o amor de Cristo que um dia nos alcançou, e assim também precisamos ter uma vida pautada na palavra e na orientação do Senhor. Muito obrigado por estar conosco nesse trimestre. Semana que vem começamos, se permitir o Senhor, uma nova sequência de estudos bíblicos. E esperamos você por aqui. Se essa aula e tudo que temos feito aqui durante esse pouco mais de um ano tem te ajudado, deixe aí o seu curtir, o seu gostei, compartilhe essa aula, deixe o seu glória a Deus, aleluia, lá no meio dos comentários, e não perca a oportunidade de estarmos juntos na próxima aula, porque nós cremos e fazemos isso com toda alegria e assim debaixo do temor do Senhor, buscando a edificação dos irmãos. Seja edificado pela palavra do Senhor, permitindo Ele, semana que vem nós estaremos aqui de novo. Que Deus te conceda dons espirituais, que Ele te ajude no exercício dos dons ministeriais, que você seja cheio do amor, de humildade, e assim também, em tudo o nome do Senhor seja glorificado através de ti, Igreja Militante, na face da terra. Tenha um bom final de semana.